A apostasia é o abandono ou a renúncia da fé cristã. Sem dúvidas, é o maior sinal dos últimos tempos. Nós vemos Jesus falando sobre isso no seu discurso escatológico. Em Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 10, Jesus fala que o tempo do fim seria marcado por muitas traições e grandes escândalos. Então, esse assunto é um assunto muito sério que precisa ser discutido dentro das igrejas. Por quê? Porque a apostasia é algo que acontece no meio dos crentes, porque acontece no coração, não vem do lado de fora, acontece dentro. E são muitas as razões, Quem me acompanha sabe que eu tenho usado esse veículo para alertar os cristãos sobre o perigo da apostasia e que o alvo não seja a sua vida nem a minha vida. Que não venhamos a cair na negligência da fé, porque são muitos os fatores que fazem um cristão a apostatar da fé. E a apostasia ela não vem de fora, ela vem de dentro. São cristãos que decidem abandonar a fé, que decidem negar a fé, que é muito pior. Porque a pessoa que nega a fé, ela está negando a Cristo, a divindade dele, está negando a encarnação dele. E nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre isso em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, em que essas pessoas seguiriam falsos mestres e também a doutrinas de demônios. Então, assim, é um movimento satânico que aconteceria nos últimos dias. Esses dias eu falei sobre uma das causas, que é a insatisfação, as decepções que acontecem na vida cristã. Mas não é só isso, são muitas as razões. E que nós precisamos ter consciência, principalmente aqueles que são líderes da igreja, precisam alertar os irmãos, porque Deus, quando escolhe alguém para liderar a sua igreja, essas pessoas elas têm uma visão diferente, uma visão amplificada do corpo de Cristo, de tudo aquilo que está acontecendo no meio da igreja. E essas pessoas elas precisam conscientizar, esclarecer os irmãos, observar aqueles que têm tendências, aqueles que têm tendências a ouvir doutrinas enganosas, porque nós podemos identificar e tratar e cuidar dessas ovelhas, dessas pessoas que gostam de ouvir ensinos mais frouxos, para que a culpa de uma geração apóstata não venha cair sobre aqueles que Deus levantou. Porque é muito importante isso. Porque uma das razões da apostasia é essa questão de uma falta de liderança, que possa exercer esse papel de cuidado, de ensino, de mostrar ali aos irmãos, aos cristãos, sobre as bases do evangelho, que nós sabemos que a salvação é pela fé em Jesus. E essas doutrinas, que são muitas doutrinas que têm invadido as igrejas e que estão aí seduzindo muitos cristãos, de fazer com que as pessoas que têm pouco conhecimento bíblico, elas venham cair nesse engano e elas venham abandonar a Cristo. Então é importante que a liderança da igreja também tenha cuidado com a questão da forma, da abordagem de evangelismo, porque quanto mais a verdade ela for ali exposta sobre a palavra de Deus, mais convicto é que aquela pessoa vai ser na fé, mais base ela vai ter para permanecer nos momentos de angústia, de aflição. Porque quando ali é apresentado um evangelho que tem essa mistura com as coisas do mundo, e eu falo isso também em questões de eventos, que eu tenho assim muito cuidado com os eventos que a igreja promove, que é muito parecido com as coisas que nós vemos no mundo, e isso atrai as pessoas, mas elas não vêm por causa do evangelho de Cristo. Então muitas dessas pessoas não conseguem resistir às provações da fé. Primeiramente, é sempre pessoal, a responsabilidade é pessoal.
mas a responsabilidade também é daquele que exerce a liderança, né, dentro do corpo de Cristo. Então, é importante ensinar os irmãos, identificar aqueles que têm comportamento que pode, pelas influências malignas, e acabar caindo em apostasia. Sobre esse texto aqui nós vemos em 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, fala sobre a gravidade da apostasia. Olha o que acontece. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Aqui ele está falando sobre as pessoas que experimentaram verdadeiramente o poder de Deus, viram tudo aquilo que Cristo ele faz e opera no meio da igreja, conheceram ali as doutrinas, viram a manifestação da graça de Deus de uma maneira assim profunda. Pessoas que tiveram até mesmo experiências pessoais com Cristo. Então já está falando de um nível mais profundo, daqueles que têm um conhecimento profundo da palavra, têm um conhecimento da verdade. E essas pessoas, elas caem. Elas não caem em pecado, né? Porque aqui fala terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor. Essas pessoas se envolvem naquilo que ela deixou para o passado, daquilo que não era mais regra para ela de fé. E ela volta atrás daquilo. Então ela volta atrás das práticas dos seus antepassados, da fé que eles tinham em falsos ídolos, e começa a se curvar novamente a esses tipos de ensinos. Então Jesus está dizendo aqui que o último estado dessa pessoa é pior do que o anterior. Então você vê que a apostasia ela pode alcançar até mesmo aquele que tem um grande conhecimento bíblico, porque essa palavra ela tem um fechamento em que é a revelação do homem do pecado. Porque quando esse homem aparecer, que é o anticristo, o mundo ele vai estar preparado para aceitá-lo. E essas pessoas que vão apostatar da fé, elas vão estar prontas para servirem a ele. Antes desse homem chegar, vai haver um trabalho na face da terra. O mistério da iniquidade ele já opera. E está acontecendo de uma maneira intensa na face da terra, né? Eu sei que tem muitas pessoas que não têm um conhecimento tão profundo das coisas que estão acontecendo nesse tempo, né? As coisas espirituais e, sobretudo, o que está acontecendo dentro da igreja, mas a apostasia, ela está acontecendo sim nos corações. Há muitos que estão negando a Cristo, há muitos que estão servindo a doutrinas que perseguem a igreja do Senhor, e muitos desses que apostataram da fé estão dentro das igrejas, fazendo o trabalho dessas seitas, dessas religiões, para destruir, para fechar certas igrejas, ministérios. Então, assim, o assunto é muito mais sério do que imaginamos, né? Então, assim, a consciência, o ensino da palavra de Deus, promover seminários em que possa estar explicando mais detalhadamente, né, sobre os assuntos espirituais, tudo aquilo que envolve o Evangelho do Senhor, tudo aquilo que envolve sobre o tempo do fim, é muito importante. Quanto mais conhecimento bíblico, né, quanto mais esses cristãos eles têm esse relacionamento com Cristo, menos chances, né, essas pessoas têm de abandonar a fé cristã. Amém? Então eu deixo com você essa palavra, essa reflexão, para que você possa estar entendendo sobre o perigo da apostasia. A apostasia é uma atitude irreversível. Nós vemos isso em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4. Então a pessoa que está negando a fé,
ela está definindo a sua eternidade, a sua vida. Ela está crucificando novamente a Cristo, expondo a ignomínia, o vitupério. Então, assim, muito cuidado, deve ser abordado esse assunto na igreja. As pessoas precisam estar orando, né, para que os jovens não venham cair em apostasia, os filhos e até mesmo aqueles que têm aprendido tanto, têm recebido tanto de Deus, e essas pessoas também podem vir a ser alvo da apostasia. Amém?